Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Evangelho da noite de hoje, Evangelho da Casa de Francisco. Vocês estão me escutando bem? Vamos esperar um pouquinho para que possam entrar mais pessoas, para a gente dar o início do Evangelho de hoje. Nós vamos estudar o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O argueiro, item 9, o argueiro e a trave no olho. Boa noite, Elma. Boa noite a todos que estão chegando. Eu me chamo Mila, para quem não me conhece, sou uma das trabalhadoras da Casa de Francisco, como voluntária. E hoje vamos estudar aqui o Evangelho, Capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos estudar o item que fala o argueiro e a trave no olho. Então vamos ler um pouquinho, esse item deste capítulo para que a gente possa comentar. O argueiro e a trave do olho. Por que verdes o argueiro no olho do vosso irmão e não verdes uma trave no vosso olho? Ou porque dizei a vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, arrancai primeiro a trave do teu olho, e depois vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. No item 10, nós temos o seguinte: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em si. Para se julgar a si mesmo, seria necessário olhar no espelho, se transportar de algum modo para fora de si mesmo e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? É incontestavelmente o orgulho que leva o homem a esconder de si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais como materiais. Esse defeito é totalmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um absurdo, pois esses dois sentimentos neutralizam-se. Com efeito, como um homem bastante orgulhoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar no próximo o bem que eu poderia eclipsar no lugar do mal que eu realçaria? Se o orgulho é pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Nós o encontramos na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É por isso que Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então aqui fala do argueiro, da trave do outro, de a gente sempre procura olhar assim, o defeito do outro. Esse argueiro que ele fala
aqui nessa passagem, ele representa os nossos julgamentos em relação às outras pessoas, que a gente está sempre julgando o outro nas suas atitudes, nos seus comportamentos, e às vezes esquecemos de olhar para nós mesmos, que seria a trave, né, que ele fala do olho. A trave somos nós, né, que nós muitas vezes temos mais defeitos do que o outro que a gente está julgando. E muitas vezes o que a gente está julgando no outro está ali enraizado em nós. Ali, dá sua porrada na Rita que furou o pneu do carro. Tá certo? E aí, a gente muitas vezes cai nesse defeito, né? De a gente tá nesse engano, de estar julgando o próximo e esquece de estar olhando esse defeito. E aquele defeito que está no outro, que incomoda o outro e a gente está julgando, é porque ali nos incomoda. Mas muitas vezes a gente não enxerga, a gente não consegue ver aquele incômodo do outro que está em nós. Mas como que a gente faz para enxergar isso, né? E procurar assim não cometer esse erro, pelo menos amenizar o erro do julgamento. É o nos conhecer, é o nosso autoconhecimento, é a nossa verdadeira reforma íntima. E que reforma íntima que a gente tanto fala, né? Sempre a gente está ouvindo falar na doutrina espírita, essa questão da reforma íntima. É a nossa vontade de mudar. Para isso a gente pode aplicar alguns passos para que a gente possa exercitar a reforma íntima. Né? Primeiro é o desejar da mudança. Eu quero mudar. Né? E o segundo é reconhecer a necessidade dessa mudança. É de observar quantas pessoas estão sendo magoadas, feridas com os nossos comportamentos, o que tanto eu estou magoando o meu próximo, como é que eu estou me comportando. Então há uma necessidade aí da mudança, porque eu estou causando infelicidade e tristeza ao outro e a mim também. E a outra fase é o autoconhecimento, porque quando a gente tem a vontade, percebe a necessidade da mudança, é a gente partir para a prática, né? É realmente fazer essa autorreflexão e tentar mudar aquilo que está em nós, né? E o quarto passo é a gente vigiar, como Jesus fala, aquele que o orar e vigiar e o tempo todo para não caíres em tentação. Aí eu já percebi, já vi a mudança, já tenho uma vontade de me mudar. E o outro, agora eu vou vigiar. Eu quero mudar algo em mim e eu preciso me esforçar para isso. Porque quando a gente tá ali o tempo todo, né, observando o outro, julgando, a gente tá nos criando ao nosso redor energias densas. É como se a gente tivesse ilameado, se estivesse no meio de uma lama e jogando essa lama para o outro. Como diz assim, sempre fica um pouco de perfume na mão que oferecem rosas, também tem-se o contrário quando a gente prejudica o outro, né, com os nossos julgamentos. A gente, quando julga o outro, a gente não percebe a dor que o outro está vivendo, a gente não percebe as dificuldades que o outro está vivendo, o que passou na vida do outro para o comportamento dele, como ele foi criado, como ele está sendo educado, né? Desde a sua infância, como foi essa educação, qual foi as cargas que ele está carregando na sua vida. Então a gente até esquece dos nossos defeitos, né? E passa o tempo todo tá só observando o outro. Então isso a gente está gerando energias densas ao nosso redor, que prejudica primeiramente a nós e aquele que está recebendo, né? Aquela energia, aquele nosso julgamento, porque ele, como a gente não está o tempo todo orando e vigiando, e aí muitas vezes a gente cai
e acaba atraindo e recebendo essas energias. Se eu tiver o tempo todo orando, vigiando, com boas atitudes, com bons comportamentos, trazendo sempre os bons espíritos para próximo de nós, os nossos anjos guardiões, então aquela lama que é lançada, ela não vai nos atingir, não vai atingir o outro, vai só atingir a nós mesmos. Mas muitas vezes acaba atingindo, e aí a gente vai adquirindo mais débitos espirituais, mais sofrimento em nossas vidas, e tudo é uma lei de ação e reação, e a gente vai ter sempre que reparar esse mal. Então a gente pode também começar reparando através do perdão, das ofensas, quando a gente perdoa primeiramente a nós mesmos, né, desses sentimentos, dessas mágoas, dessas angústias, e trabalha esse perdão, a gente começa a se preparar para perdoar o outro, né? E muitas vezes o outro pode até tentar nos magoar, e a gente não vai se magoar, porque a gente já vai estar bem, não vai se sentir magoado com a atitude do outro. A gente pode também trabalhar a reconciliação, né? É quando a gente pode ter a oportunidade de se reconciliar com o próximo, com aquele que nos ofendeu. Então, há uma oportunidade e a gente abrace essa oportunidade quando surgir, para que a gente não a perca. E no momento oportuno a gente possa estar em paz com o outro e conosco mesmo, que é muito bom e muito melhor essa energia da paz, da consciência tranquila, da felicidade, do que a gente tá juntando, amontoando para nós a amargura, né, a falta do perdão, e sermos indulgentes com o outro, né, um trabalho da gente ser indulgente com as falhas alheias, e o não julgamento, né, que é o necessário para a gente não perder tempo em estar julgando o outro. Cada um tem a sua carga para levar, tem a sua cruz para levar. Não vamos mais ser responsáveis de acrescentar mais dores na vida do outro, né, de levar para ele mais cargas para a sua cruz, mas que a gente possa aliviá-lo pelo perdão das ofensas, pelo auxílio, pelo conforto espiritual, pela amizade, pela indulgência, pela gentileza. Então, o bem nos faz muito melhor do que o mal. E completando esse estudo de hoje, Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta, né? Que o Livro dos Espíritos, nessa questão, ele complementa esse estudo, o argueiro e a trave no olho, que quando Kardec pergunta aos espíritos, faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, de resistir à atração do mal? E aí eles nos falam: um sábio da antiguidade vou-lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Então, para que a gente possa se melhorar nessa vida, os Espíritos vêm nos dizer que nos conhece, né? Para que possamos nos conhecer a nós mesmos. E ele vai mais assim adiante e pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, qual o meio de conseguir, né, conhecer a si mesmo? E aí vem o Santo Agostinho, que nos dá uma receita de que como que ele fazia todos os dias. E aí ele nos diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever em mim, se alguém tivera motivo para de mim se queixar.
E foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que me precisava reformar. Então, existe até assim, esse exercício ele é muito bom e eles nos ajudam muito. Tem um exercício que eu indico muito assim, às pessoas. Quando eu fazia parte da Aliança Espírita, a gente tinha o caderninho da reforma íntima, né? Então a gente anotava, toda noite a gente fazia esse exercício do Santo Agostinho, em que a gente anotava nesse caderninho os nossos defeitos, como foi o meu dia hoje, tipo um diário mesmo. Como foi que eu agi hoje, como eu procedi, se eu magoei alguém. E ali eu ia anotando e eu chegava um tempo assim, eu disse, poxa, como eu tô tão orgulhosa, como egoísmo. E ali você vai percebendo os seus comportamentos e aí tira ali um defeito para corrigir aquele defeito. Eu tô sendo muito indulgente, eu vou trabalhar a minha indulgência. Eu estou sendo muito egoísta, eu vou trabalhar o meu egoísmo. Então, esse exercício que o Santo Agostinho nos traz, nos auxilia muito nesse trabalho, quando a gente tem essa dificuldade de reconhecer. E quando a gente vai trabalhando, a gente vai se melhorando, as pessoas que estão no nosso redor, elas vão percebendo e através do nosso exemplo, ela também vai tendo a vontade, de mudar. A gente não pode mudar o outro, porque ninguém muda no outro, a não ser que ele realmente queira mudar. A gente não pode forçar essa mudança, cobrar essa mudança, porque aí a gente vai mexer com vários estímulos emocionais. Em vez de a gente ajudar o outro, a gente pode chegar a prejudicar mais ainda. Mas é auxiliá-lo de alguma forma, a gente auxilia do nosso exemplo, a gente auxilia num conselho, mas não exigindo e cobrando a perfeição do outro que a gente ainda não tem. Então, se a gente ainda não tem a perfeição, a gente não tem o direito de cobrar a perfeição do outro. Assim como a gente quer ser aceito, a gente também procura aceitar os defeitos do outro, amá-lo assim como ele é. Assim, na sua intimidade, na sua pureza, na sua essência, Porque todos nós temos algo de bom para oferecer e que a gente procure cultivar esse bom no outro. Bom, gente, já chegou o nosso horário, do encerramento do Evangelho. Espero que de alguma forma possa ter tocado corações de cada um e que todos possam ter uma semana iluminada, cheia de paz, que os bons anjos possam visitar a todos em seus lares, Jesus possa estar convosco, levando para cada um tudo aquilo que for necessário para o bem-estar de todos. E assim, eu me despeço desse evangelho de hoje e até breve. Paz e bem, um beijo no coração de cada um.